amigo e minha amiga, tudo bem com você? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu sou o evangelista Joelso Oliveira e estou aqui mais uma vez com meu querido irmão pastor Alberto. Eu tenho umas perguntas para fazer para ele. Nós já gravamos um vídeo anterior, se você veio no canal você vai achar esse vídeo. E lá a gente fala sobre por que Jesus veio ao mundo. E hoje eu tenho outra pergunta para ele. E a pergunta é o seguinte: por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Diz aí, pastor. A paz do Senhor, evangelista. Jesus. Amém. Eu sou o pastor Adalberto. Para quem não me conhece, quem vai assistir esse vídeo, é da Igreja Evangélica Pentecostal Deus é Fiel, da presidência do pastor Claudemir Ramos. Estou aqui debaixo da sua bênção e quero responder as perguntas que o evangelista está fazendo. Nós já fizemos um vídeo respondendo sobre por que ele veio ao mundo e agora por que ele teve que morrer. Então vamos as respostas dessa pergunta, né? E diz assim, olha, qual é o melhor presente que você já ganhou? Um presente que não precisa ser caro para ser importante. Um presente é importante quando deixa você feliz. Ou uma coisa que você precisa muito, sem dúvida, você vai agradecer pelo presente. Deus nos deu um presente que nós precisamos mais do que qualquer coisa. O que é? Jeová mandou seu Filho, Jesus, para a terra, para dar a sua vida por nós, que está em Mateus 20, 28. Esse foi o melhor presente que recebemos de Deus. Por quê? Porque nos dá a chance de viver para sempre. Esse presente é uma prova que Jeová nos ama de verdade. Então vamos à parte que cabe a pergunta, né? Por que Jesus precisou morrer? Então aí, para a gente entender o porquê o Senhor precisou morrer pela humanidade, muitas das vezes é muito simples a gente falar, por que Jesus morreu pelo homem? Não podia ele simplesmente, por ser Deus, só salvar, perdoar todos os pecados, acabava o problema e estava tudo belezinha, né? Tudo tranquilo. Mas nós vamos recordar um pouquinho do que é o poder de Deus na vida do homem, aquilo que Deus fez e que muitos não dão valor, né? Fala que eu estou na graça e eu estou debaixo, Jesus perdoou meus pecados e está tudo certo. E não é bem assim. Então vamos lá. Para entendermos por que Jesus precisou morrer, temos que entender o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. Por isso, eles morreram. Adão e Eva passaram o pecado para todos nós. Então, nós morremos para nos livrar do pecado e da morte. Jeová mandou Jesus para morrer por nós. Vamos agora à Bíblia. Efésios, capítulo 1 e versículo 7. Aos Efésios, capítulo 1, e versículo 7. Versículo 7. Vamos lá. Nada melhor que consultar na Bíblia. Toda vez que você for ouvir falar de Deus, alguém falar de Jesus para você, vá na Bíblia, tá certo? Tá certo? Leia a Bíblia, porque a Bíblia revela a verdade para você. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem nós temos essa redenção? Em Jesus, nesse Senhor que se entregou por cada um de nós. E veja que ele não teve a usurpação de querer ser Deus na terra. Ele veio como homem, ele veio sentindo dor, sentindo fome. Veja que ele simplesmente veio para fazer a vontade do Pai. Tá? Vamos adiante aqui. Jeová criou Adão perfeito. Isso era maravilhoso. Antes do pecado, a mente e o corpo dele não tinham nenhum defeito. Ele não ficaria doente, nem velho, e nunca morreria. Jeová era como um pai para ele. Lucas 3:38. Vamos para Lucas, capítulo 3, versículo 38. Versículo é o 38. Nada melhor que lermos a Bíblia, a palavra de Deus que revela a verdade. Lucas 3:38. 3:38. E versículo 3. Capítulo 3, versículo 38. Versículo
capítulo 3, versículo 38. Isso. E Caã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Aí nós vimos a genealogia, né, da descendência de Adão. Por que nós voltamos a esse tempo? Por que nós voltamos lá atrás? Para nós sabermos como veio a humanidade, como que se construiu a humanidade e por que. Aí vem a pergunta, por que precisou Jesus morrer, né? Deus sempre falava com Adão, explicou o que queria que ele fizesse. Adão recebeu o trabalho e que o deixava feliz. Que se nós formos ver, está lá em Gênesis, capítulo 1, e versículo 28, e o capítulo 2, e o versículo 16 e 17. No início de tudo, você vai ver que Deus queria ver Adão, ver o ser humano feliz, porque era a sua imagem, a sua semelhança. Vamos mais adiante aqui. E Adão foi criado à imagem de Deus. Gênesis, capítulo 1, e versículo 27. Vamos ler esse versículo aí? Isso. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem de Deus, e criou o homem, a mulher, Deus criou. Amém, Jesus. Amém. Então veja que Deus teve a paciência de olhar e criar o homem igualmente a ele. Semelhante, melhor falando, semelhante a ele. Não era igual, era semelhante a ele. Né? Porque veja que Deus não tem nada que se compare com ele. E Deus queria ver o homem feliz, queria ver o homem, ali no jardim com toda a felicidade possível. E isso era tudo para nós. E isso quer dizer que Jeová deu para Adão a qualidade que ele mesmo tem como amor, sabedoria, justiça, poder. Além disso, Deus criou Adão com capacidade de escolher entre o certo e o errado. Adão não era um robô. Ele teria vivido para sempre no paraíso se tivesse escolhido obedecer a Deus. Aí vem uma ressalva para todos nós. Obediência. Gente, obedecer a Deus é algo muito importante na vida do cristão. Você que está aí parado no Evangelho, você que está servindo a Deus, você que é dirigente de uma congregação, você que é um pastor, você que está aí pensando na vida, pensando em parar, aproveitou essa coronavírus que eles estão falando aí, todas as igrejas fechadas, está pensando em não voltar, não desobedeça a Deus, não. Volte assim que tudo se iniciar, volte correndo aos pés do Senhor. Essa aqui é a verdade. Adão pagou caro por ter desobedecido a Deus. Ele foi condenado à morte e perdeu a sua amizade especial com Jeová. Ele se tornou imperfeito e não podia mais morar no jardim do Éden. Todos nós fomos prejudicados por causa de Adão, e o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado. E desse modo, a morte espalhou por toda a humanidade, por todos haviam pecado. Romanos 5:12. Vamos ler? Romanos, capítulo 5, e o versículo é o 12. Romanos, capítulo 5, e o versículo 12. Vamos lá. O apóstolo Paulo fala aos romanos, né? Aos cristãos que estavam em Roma. Romanos, capítulo 2. 5, versículo 12. Vamos lá. 5, versículo 12. Isso. Isso é ao vivo, tá? Nós estamos aqui, nós não ensaiamos nada, isso aqui é tudo na direção do Espírito Santo, para abençoar a tua vida, tá certo? Eu creio que você vai receber de Deus a resposta que você está esperando, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, Romanos 5, capítulo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aleluia. Então nós trouxemos aí o pecado original. Então o mundo vive em pecado. Né? Essa que é a verdade. E esse pecado precisava ser pago. É verdade. Né? Esse pecado tinha que ser tirado da humanidade. Deus olhou para a terra e não viu aqui sequer, né, um justo para que pudesse cumprir o que Deus queria que fosse feito. E o que é o resgate? A maneira geral do resgate é o preço
que se paga para libertar uma pessoa. Na Bíblia, a palavra resgate é também a ideia de dar valor ao certo, seja o valor que cobre o custo de alguma coisa. Estamos presos ao pecado e à morte. Não podemos fazer nada para nos libertar. Então Jeová fez o necessário para nos libertar. Ele mandou Jesus para dar a vida por nós. Vamos o valor do resgate, né? Em rápidas palavras, você vai ver o valor do resgate. A vida que Adão perdeu era perfeita. Então, para libertar, seria necessário que alguém perfeito para dar a vida por nós. E isso a Bíblia chama de resgate. Correspondente, ou seja, que tem o mesmo valor. Né? 1 Timóteo 2,6. Vamos lá, 1 Timóteo 2,6. capítulo 2, o versículo é o 6, que diz assim: o qual cedeu a si mesmo em preço de redenção, por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Aleluia! Então veja que ele se deu, né? Aleluia, ao seu tempo. Ele se entregou, ele deu a sua vida por cada um de nós, sem cobrar nada. Ele não exige nada de nós. Não exige que nós sejamos um dizimista milionário ou que nós tenhamos que ser o pior miserável. Não. Ele simplesmente se entregou por cada um de nós. Mais adiante diz assim, ó, mas nós somos imperfeitos e por isso nenhum de nós poderia pagar o preço para nos libertar. No Salmo 49, no versículo 7 e 8, veja o que diz o salmista. Salmos 49 e o versículo 7 e 8. Vamos lá. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Então veja que a redenção da alma é muito cara. Ela custou preço de sangue. Se nós começarmos a olhar para a palavra de Deus e ver a maneira em que o Senhor foi sacrificado, se você ler Isaías